Salve, galera! Hoje vamos falar sobre Neymar. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que Neymar está acabado com o futebol? Ele ficou um ano parado depois de uma contusão do ligamento cruzado anterior, o popular LCA. Voltou a 2 jogos pelo Al Hilal da Arábia Saudita e no segundo jogo já machucou de novo e a previsão é ele ficar de 4 a 6 semanas a mais sem jogar. Então a gente quer saber, será que ele vai voltar a jogar ou ele é um ex-jogador em atividade? Antes de responder essa pergunta, eu acho importante a gente olhar os números da carreira do Neymar. O Neymar ele é simplesmente o maior artilheiro da seleção brasileira, com 79 gols. Superou Pelé recentemente. Na Champions, Neymar é o maior artilheiro brasileiro da história da competição, com 43 gols. O segundo colocado, bem longe dele, é Rivaldo, com 31 gols, e o terceiro é Kaká, com 30. Eu também peguei os números do Ronaldinho Gaúcho, Romário e Ronaldo Fenômeno. Olha só, Ronaldinho Gaúcho fez 18 gols, Romário fez 20 e Ronaldo Fenômeno só 16. Desses todos que eu citei, e todos eles ganharam o Bola de Ouro, só o Romário teve uma média de gols por partida maior que a do Neymar. Mas aí fica a pergunta, e por que Romário jogou tão poucos jogos na Champions League? O Romário jogou apenas 30 jogos, o Neymar jogou 81. É porque o Neymar tem outra característica importante. De todos esses grandes jogadores brasileiros, Neymar foi o único que se manteve em altíssimo nível por mais de 10 anos, jogando em times de elite das ligas europeias. Se você pegar todos esses outros jogadores que ganharam o prêmio de melhor do mundo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Romário e Ronaldo Fenômeno, todos eles tiveram 3 ou 4 grandes anos. E depois, por motivos diferentes, tiveram um desempenho um pouco mais abaixo. Ou foram jogar em times de menor expressão, ou então tiveram o seu desempenho diminuído. O Ronaldo Fenômeno é um que foi vítima de contusões seríssimas, porque se não fosse isso, talvez o Ronaldo Fenômeno teria sido um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele ainda é reconhecido por muita gente, e tem um público que eu acho muito importante, entre esses que reconhecem o Ronaldo como um dos melhores de todos os tempos, que são os zagueiros italianos, tidos como os melhores do mundo. Se você for perguntar para o Maldini, para o Baresi, para o Nesta, enfim, para os grandes zagueiros da história da Itália, eles vão dizer que o jogador mais difícil que eles tiveram que marcar foi o Ronaldo Fenômeno, porque ele era realmente quase que imparável no seu auge. Pena que esse auge dele foi de apenas 2 ou 3 anos, as contusões atrapalharam muito o Ronaldo. Mas o Neymar, além disso, ele teve uma estatística muito interessante em todos os clubes e as seleções por onde ele passou. Vamos lá a alguns outros números. No Santos, Neymar fez 136 gols em 225 jogos, média de 0,60 por jogo. No Barça, Neymar fez 105 gols em 186 jogos, média de 0,56. E vocês devem estar se perguntando, e no PSG? Pois é, no PSG, que a gente tem no senso comum como um fracasso esportivo do Neymar, foi onde ele teve o seu melhor desempenho, em termos de gols por jogo. Neymar fez 118 gols em 173 jogos, média de 0,68 por jogo, uma média altíssima de gols. Na Champions, os 43 gols do Neymar foram feitos em 81 jogos, média de 0,53 por jogo. Mas o Neymar também jogou, por exemplo, jogou bem e fez gol em torneios como a Libertadores, que é mais pegado, um jogo mais físico. Sim, Neymar jogou 25 partidas de Libertadores pelo Santos e fez 14 gols, média de 0,56 por partida. Na Copa do Brasil, os números do Neymar são absurdos. Ele fez 13 gols em 15 jogos, média de 0,87 por partida. Em Copa do Mundo, outro senso comum de que o Neymar foi um fracasso. Neymar fez 8 gols em 13 jogos,
E lembrando que em alguns jogos desses o Neymar não jogou inteiro, né, porque saiu machucado e coisa e tal. E deu uma média de 0,61 por partida. Em Olimpíadas, o Neymar fez 7 gols em 12 jogos, média de 0,58 por partida. E na seleção brasileira, os 79 gols que eu já falei no início foram feitos em 128 jogos, o que dá uma média de 0,62 por partida. Então o Neymar, em qualquer lugar onde ele jogou, ele oscilou entre uma média de 0,53 por partida até 0,68, que é uma média considerada altíssima, especialmente para um jogador que não é centroavante, né? Que não é o maior responsável por fazer gols nas equipes onde ele jogou. Sempre teve um centroavante, um número 9, um cara do ofício, que tinha talvez a expectativa de fazer mais gols do que ele. E ele tinha, no mínimo, que dividir os gols com esses outros jogadores, né? Então os números são muito bons. Mas o Neymar voltou a jogar e se machucou de novo, né? E aí, a pergunta é, será que ele vai conseguir voltar a jogar? Eu vou lembrar aqui outros grandes jogadores que tiveram contusões parecidas com a do Neymar. O Ronaldo Fenômeno também teve 2 contusões sérias no joelho. Não foi LCA, ligamento cruzado, mas foi o ligamento patelar, né? E o Ronaldo realmente nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele voltou a brilhar depois da segunda contusão na Copa do Mundo de 2002, mas já jogando com um estilo diferente. O Dudu do Palmeiras, Éder Militão do Real Madrid, Courtois do Real Madrid, Van Dijk do Liverpool, Bruno Henrique do Flamengo, e agora o Pedro do Flamengo, que ainda não voltou, desses todos que eu citei, são outros jogadores que tiveram contusão de LCA. Além deles, eu quero citar, porque é muito importante, a Rebeca Andrade, a nossa ginasta, que teve já 2 cirurgias de LCA. E ela voltou a competir em altíssimo nível, né? Foi medalhista de ouro, né, em 2 Olimpíadas. E a Rebeca, além disso, pratica saltos que têm um impacto muito grande no joelho, né? A diferença dela para os jogadores de futebol que eu citei aqui, especialmente o Dudu e o Neymar, é a idade, né? Ela teve a contusão jovem, antes dos 20 anos. E o Dudu e o Ronaldo são 2 jogadores, aliás, o Dudu e o Neymar são 2 jogadores que tiveram a contusão praticamente com a mesma idade, né? Depois dos 30 anos. O Dudu é uma referência para a gente, porque ele voltou a jogar e não é mais o jogador que era antes, pelo menos por enquanto. Ele não tem mais aquela capacidade de arranque, de dribles, do 1 contra 1 que ele tinha antes. E o Neymar talvez não tenha, porque os médicos dizem que 2 dos impactos mais sérios que a contusão de LCA causa em joelhos de atletas, né, de futebol é perda de potência para arrancada e perda de estabilidade do joelho. Então essas 2 condições, elas dificultam muito para o jogador poder driblar, arrancar em alta velocidade, mudar de direção, que eram características anteriores dos jogos, do tipo de jogo, tanto do Dudu como do Neymar. Eu só quero lembrar a vocês que o Neymar, já nos últimos 3 ou 4 anos, ele já tinha mudado o estilo de jogo, né? Ele já tinha saído da ponta esquerda e vindo jogar mais como um segundo atacante, que joga por trás do centroavante, mais centralizado, né? E usando menos aquelas arrancadas que ele dava no início da carreira. Aliás, ele foi diminuindo isso no Barcelona, né? Porque ele tinha que passar a bola para o Messi e para o Suárez, por exemplo, e também no PSG, com a presença primeiro do Mbappé e depois até a chegada do Messi, né? Jogaram 2 temporadas juntas lá. Então o Neymar também tinha menos liberdade para prender a bola e tentar arrancadas. Mas eu acho que a idade vai fazendo também o jogador mudar as características, né? Se vocês olharem, né, jogadores como o Luis Suárez e o Cristiano Ronaldo também já mudaram drasticamente as suas características. O Luis Suárez, que jogou no Grêmio no ano passado, e foi, na minha opinião, o melhor jogador em atividade no Brasil no ano passado, o mais cerebral, ele já era um jogador que jogava com inteligência, né? Com menos explosões físicas, menos arrancadas, menos jogadas em velocidades e muito mais jogadas de inteligência, né? Cerebrais. E ele brilhou, né? Conseguiu adaptar seu jogo, até porque não era só a idade, né? O Luis Suárez, todos vocês acompanham futebol, sabem que ele se queixava de dores lancinantes no joelho, inclusive ele jogava às vezes 2 jogos, ficava um fora para recuperar os joelhos, né? Que tinha uma situação muito precária. E o Cristiano Ronaldo, que a gente não sabe que tem contusão muito séria nesse sentido, mas é um cara que com a idade ele também deixou de ser um jogador velocista,
do 1 contra 1, né, com seus marcadores, para ser um jogador mais fixado na área ou perto da área, para exercitar uma arte que ele aperfeiçoa muito, que é a arte de ser um exímio finalizador. Então também mudou seu jogo, né, por conta de condições físicas, no caso dele mais a idade, né, que ele está aí beirando os 40 anos e fazendo muito gol. Então, resumindo a pergunta inicial que eu fiz, eu acho que o Neymar não está condenado a não jogar mais futebol, mas vai ter que se cuidar fisicamente, voltar aos poucos, vai ter que adaptar seu jogo, soltar a bola mais rápido, fazer mais um jogo coletivo, né? Usar a sua inteligência para achar aquela assistência imprevisível, né? Que surpreende a defesa adversária e às vezes surpreende até seu companheiro de time, né? Mas ele tem condição de voltar a jogar. E a última pergunta que resta é: onde o Neymar vai exercitar isso? Vai continuar no Al Hilal? Vai vir para o Santos? Vai ir para a Inter de Miami, lá com o Messi e o Luis Suárez? Se vocês perguntarem o meu palpite, eu diria que é o seguinte: para vir para o Santos, o Neymar precisaria vir com uma porção de outros bons jogadores, porque senão o Santos voltando com esse elenco da Série B para a Série A, vai ser difícil de desempenhar um bom futebol, de ter controle do jogo, né, para que o futebol do Neymar apareça. Porque eu acho que o grande objetivo da vida dele agora é chegar em ótima forma na Copa do Mundo de 26, que vai ser a última chance dele, se é que ele vai chegar inteiro até lá, para ele brilhar, né, e poder passar para a história brasileira com um título de campeão mundial pela seleção. Né, eu acho que isso é o que move o Neymar daqui para frente, porque sinceramente não deve ser mais dinheiro. Né? Eu acho nem a ilusão de ganhar a bola de ouro, né, porque acho que é muito difícil que ele ganhe uma bola de ouro daqui para frente. Mas eu acho que tentar um título pela seleção deve mover ele. Então no Santos teria esses problemas. Na Inter de Miami, o problema dele é outro. Né? Um ataque com Messi, Suárez e Neymar não dá nem para sonhar com o ataque do Barcelona de 8 anos atrás. Né? Eles são outros jogadores. Né? Por mais geniais que eles sejam, e eu acabei de elogiar o Luis Suárez, o Messi acabou de ser campeão do mundo, campeão da Copa América, e o Neymar também é um grande jogador, mas todos eles estão muito mais lentos que anos atrás. Nenhum deles tem condição de se sustentar na velocidade contra a zaga adversária, no arranque, né, na jogada do 1 contra 1, driblando 3 ou 4 pessoas. Né? Isso está mais difícil para eles hoje. Não que não possam fazer uma jogada ou outra assim, mas mudou. Então, eles teriam que ter outros jogadores que correm por eles, que marquem por eles, né? E o problema é que a Inter de Miami tem no meio de campo o Busquets, também lá com seus 35 anos, o Jordi Alba, que veio do Barcelona também, já com idade avançada. Então não sei se seria uma boa para o Neymar, né, tentar reviver esse sonho que para mim ficou lá no passado, né, do trio de ouro com o Messi e o Suárez. E na minha opinião, eu acho que o melhor lugar para ele, no primeiro semestre do ano que vem, seria ficar no Al Hilal. Por que eu acho isso? Porque o campeonato da Arábia Saudita tem alguns times de excelente qualidade, né? Tem uns 4, 5 times que têm jogadores de altíssimo nível, né? Além do Al Hilal tem o Al Nassr, tem o Al Ahly e tem o El Ittifaq, né? Com o time do Benzema, do Kanté, né? Tem Cristiano Ronaldo jogando lá, Talisca, enfim... Roberto Firmino, tem muitos jogadores de alto nível jogando lá. E o time do Al Hilal é um time muito certinho, com jogadores de altíssima qualidade, treinados pelo Jorge Jesus, e que então vai dar para o Neymar se encaixar num time que já joga como um relógio, que já tem um ótimo conjunto. Então, vamos lá, assim, no exagero, o Neymar não vai conseguir nem atrapalhar esse time, entendeu? Muito menos vai ter que carregar nas costas, porque o time já joga muito bem. Os jogadores já estão entrosados, o esquema tático já é bom, então ele vai poder jogar num time que joga por música, e vai poder aos pouquinhos ir recuperando a sua condição física, o seu melhor futebol, para chegar em junho do ano que vem e poder disputar o Mundial de Clubes, e aí sim aperfeiçoar o seu futebol. E se ele brilhar no Al Hilal no primeiro semestre do ano que vem, e quem sabe no Mundial de Clubes, que vai durar um mês, né? Tem 32 equipes, as melhores do mundo vão estar lá, então vai ser uma vitrine importantíssima,
pode ser até que o Neymar receba uma proposta para voltar para um outro time da Europa. Obviamente com um salário muito mais baixo, mas eu acho que ele vai topar, ele vai estar com o passe livre, né? O time que ficar com ele não vai ter que pagar nada para o Al Hilal, vai ter que se acertar só com o Neymar. O Neymar eu acho que vai querer ter um ano de preparação e jogando num time bom, um time competitivo, para poder chegar bem na Copa do Mundo. O Neymar também, acredito eu, que vai abrir mão de salários altíssimos. E se ele mostrar, repito, um excelente futebol no primeiro semestre, ele poderá jogar numa ótima equipe no último ano antes da Copa do Mundo, ou seja, de agosto do ano que vem, de 25, até junho de 26. Essa é a minha opinião. Acho que se o Neymar puder, se o Al Hilal quiser, mas eu acho que se o Neymar quiser ficar, ele pode ficar, porque o contrato vai até o meio do ano que vem, né? O Al Hilal só vai poder romper com ele se o Neymar quiser sair. E aí depende para onde que ele vai sair, né? Então essas são as lições que eu deixo. Resumindo, eu acho que o Neymar tem chance de voltar a jogar bem, de um outro jeito, não mais do jeito que ele jogava, vai ter que se adaptar, mas como outros grandes jogadores da história mundial, eu acho que ele tem total capacidade, inteligência emocional, inteligência esportiva para se adaptar, e tudo vai depender de onde que ele vai jogar no ano que vem. Eu acho que para ele, nesse momento, era melhor ele ficar no Al Hilal, né? Porque aos pouquinhos ele vai poder se encaixar num time que joga redondinho e aperfeiçoar o seu futebol. Por hoje é isso, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a vocês.